Hoje nós estamos falando sobre a importância do ecocardiograma fetal durante a gestação. Vamos falar também um pouquinho agora sobre outras questões relacionadas à gestação que são importantes, principalmente de quem quer cuidar bem do coraçãozinho do bebê que está a caminho. Nós estamos recebendo aqui hoje a doutora Lilian Lopes, que é justamente diretora da EcoKit, aqui de São Paulo, e responsável pelos serviços de ecocardiograma fetal da Beneficência Portuguesa e também do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutora, a senhora estava comentando no intervalo algumas coisas muito interessantes com relação a esses cuidados durante a gestação. Entre esses cuidados, a questão do anti-inflamatório, do uso do anti-inflamatório na gestação. Por que ele deve ser evitado? Isso é muito importante que a gente divulgue. O anti-inflamatório não hormonal, né? Então seria o não corticoide. Normalmente do grupo dos diclofenacos, que são a maioria dos anti-inflamatórios. Eles causam um fechamento daquele canal arterial fetal. E a vida do feto depende do canal, porque é o desvio do sangue para não entrar no pulmão e voltar para a placenta para ser oxigenado. Então, claro que o obstetra ginecologista, ele sabe disso e ele não prescreve. Mas o que a gente vê na prática é que muitas vezes as grávidas, porque alguma vez antes da gestação tiveram alguma inflamação, às vezes até um sintoma de gripe, e tem o mau hábito da automedicação. Então, entra na farmácia e compra, achando que isso é um analgésico qualquer, e não é. O anti-inflamatório, ele causa insuficiência cardíaca fetal e pode causar até a morte fetal. Então, existem situações comuns na gestação, como dor lombar. A maioria das grávidas tem dor lombar, ciático, infecção urinária, dor de dente, já tive casos, torcicolo, que a grávida passou um gel de anti-inflamatório e deu problema no coração do bebê, incrível, né? Mas claro, porque o gel ele é programado para entrar na corrente circulatória. Então ela achou que passando na pele não teria problema e deu. Então existem algumas situações que a gravidez provoca que são dolorosas e que levam muitas vezes a grávida a buscar esse tipo de medicação. Ou o que às vezes também acontece, um médico que não é o obstetra dela prescreve essa medicação. Por exemplo, um ortopedista que não fica mais atento, às vezes a grávida não aparece muito a barriga, ele não sabe se ela é meio gordinha ou se está grávida, não fala nada, prescreve um anti-inflamatório. Então é importante, eu tenho feito uma campanha grande também para divulgar para a classe médica que não prescreva anti-inflamatório para gestantes e que elas também não usem isso como automedicação, que muitas vezes ocorre. Com relação à alimentação, há algo que possa ser evitado para não se justamente prejudicar o desenvolvimento do coraçãozinho do bebê? Sim, em relação à alimentação, eu tive vários casos de arritmia fetal por uso exagerado de produtos com cafeína. Então, aquele café expresso de máquina, a quantidade de cafeína é muito grande, né? É muito mais do que aquele do coador que a gente faz em casa, ou enfim, até da cafeteira. Então, assim, eu como cardiologista, acho que a grávida deve tomar café de manhã, porque eu adoro leite, café, se possível. Com leitinho, né? E cafezinho depois do almoço expresso no restaurante, cafezinho 3 da tarde, esquece, porque a cafeína ela é extremamente irritante para o miocárdio fetal. E nós temos também publicados em literatura, o que chega a ser até engraçado, casos de grávidas americanas que tiveram arritmias fetais pelo uso, eles descrevem a quantidade, é uma coisa absurda, de Coca-Cola com café, que a Coca-Cola tem cafeína também. E lá, a Coca-Cola nos Estados Unidos, todo mundo sabe, não é um copo, é um balde, né? Então, baldes de Coca... E o café também, ele vem em balde, né? Sempre compra café. Então, imagina uma grávida tomando um balde de café, um de Coca-Cola 2, 3 vezes por dia. Não há coração que resista. Então, eu acho que a gente tem que ter esse alerta, que cafeína a grávida tem que ficar longe. E embora no Brasil não seja muito hábito dessas quantidades de café nesses copos grandes, mas tem o hábito do café expresso, que concentra a cafeína. Então, eu já tive casos aqui de
arritmia fetal e até de alteração nesse canalzinho fetal que não pode fechar. O único expresso também durante o dia deve ser evitado. Melhor é que seja o problema com é que leite. a carga, ela vem uma carga muito, acho que são 20 vezes maior do que esse café normal. Casa. Então eu acho que é diferente de fracionar isso no leite. De repente você toma uma dose alta, você tem um pico no sangue de cafeína que passa para o bebê, né? Então eu acho que isso deve ser evitado sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas falam do chocolate, né? O chocolate tem um estimulante de serotonina, também não deve ser ingerido. Mas a grávida, ela é aconselhada a não ingerir excesso de chocolate, até pelo controle de peso. Uhum. Então isso é muito raro. Tem as chocolatras, né? Quer dizer, chocolate todo dia também não pode pelo risco de desenvolvimento de diabetes, pelo sobrepeso e também por ter esse estimulante de serotonina. Agora, a cafeína é muito mais potente, né? Então, eu sempre brinco, olha, chocolate, talvez você tivesse que comer meio quilo todo dia para alterar o coração do bebê. Eu, particularmente, nunca tive nenhum caso, nem de arritmia, nem de qualquer outra coisa que eu identificasse que era excesso de chocolate. Agora, de cafeína, já tive vários. Agora, doutora, a questão do sopro, né? Infelizmente, as pessoas ainda se impressionam, se assustam quando o médico dá um diagnóstico como esse, de um sopro no coração, principalmente quando se trata de um recém-nascido ou ainda na fase da gestação. Qual, na verdade, deve ser a preocupação da mãe com relação a isso? Assim, é muito importante que a gente esclareça que sopro é um termo muito genérico, que existem sopros e sopros, né? Então, existe aquele sopro que é inocente. Então, o que seria o sopro? O coração tem 2 batidas que, quando o médico põe o estetoscópio, o som é tum-tá, 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 2 batidas. O sopro é um som a mais, é um terceiro som que não deveria estar ali, entre o tum e o tá. Vamos explicar assim de maneira bem simplificada. Então, é o tum, tch, tá, tum, tch, esse tch é um sopro, né? Então, isso pode ser um barulhinho suave, de uma criança, que eu brinco, uma criança magrelinha, você ouve vibrações do sangue normalmente circulando, e é um sopro. Mas, o que tem que fazer? Faz um eco. O eco deu normal? Esquece, não tem nada. O que manda no diagnóstico é o resultado do exame ecocardiograma. Então, a criança magrelinha que tem um sopro com eco normal, ela não tem nada. Aquilo é uma vibração do sangue circulando normal. O problema do sopro, que as pessoas têm medo, é aquele sopro que significa o barulho do sangue passando por um defeito. Esse é o que as pessoas têm medo, né? E é o barulho da válvula vazando, da válvula estreita, do furinho, o sangue passa, faz muita vibração muito alta. Então, nesse caso, o sopro significa defeito. Então, o sopro quer dizer, faça um eco. E o que a criança tem não é o sopro. Depois do eco passa a ser o diagnóstico do ecocardiograma, que existem uma variabilidade de doenças, desde um sopro inocente, que não é nada, até doenças bastante graves. Então, o sopro indica que deve ser feito um ecocardiograma, um estudo mais profundo, para saber de onde ele está vindo, né? O que eu tenho um pouco de pena é que muitas vezes a criança é normal, o eco dá inocente, e a mãe, meia nervosa, meia ansiosa, acaba tratando aquela criança como doente do coração. E isso traz consequências psicológicas importantes. Então, eu sempre eu tomo esse tempo para explicar para a mãe dessa criança com sopro inocente, que ele não tem nada. É muito importante ter esse conceito, porque existem mães que, pela ansiedade dela, fica levando todo ano a criança no cardiologista, né? Então eu brinco e falo, olha, se ele engordar 5 quilos, amanhã ele não tem mais sopro, só porque é magrinho, né? E hoje em dia, como cardiologista pediátrica, a gente tem outra epidemia que é a obesidade infantil, então eu adoro crianças magras. Então, é melhor um magro com sopro inocente do que um obeso sem sopro, né? Porque a obesidade é uma doença grave também. Então a gente já está encerrando o nosso programa, mas uma última pergunta, uma questão que, pelo menos na internet, as pessoas comentam bastante, mas na verdade é preciso ter um cuidado bem importante com relação a isso, a questão do golfball. Há que se preocupar ou não? Definitivamente não. O golfball é uma ilusão óptica
do ultrassom batendo no músculo papilar da válvula do lado esquerdo do coração, que tem um pouquinho a mais de cálcio, né? Então, isso é uma fase do desenvolvimento do coração do bebê, e eu, como ecocardiografista pediátrica, há tantos anos, nunca pus num laudo pediátrico na minha vida que aquela criança é portadora de golfeball, né? Então, isso é uma ilusão óptica criada pelo líquido amniótico, pelo ultrassom, pela fase de vida fetal que o bebê se encontra, que realmente ele está fabricando o ossinho dele. Então, ele tem mais cálcio, ele está tirando o cálcio da mãe para fabricar o osso. Então, às vezes, um pouquinho de cálcio se deposita nesse local do coração, mas também dali um tempo ele reabsorve, vai embora e sempre desaparece. Então, não tem razão para preocupação. Infelizmente, a internet tem trabalhos antigos que falam que isso aumentaria risco de síndrome de Down, o que também já foi comprovado que não tem nada a ver. Mas a pessoa entra no doutor Google lá e ela vê esses trabalhos da década passada e assim, é muito comum gestantes que têm esse diagnóstico chegarem aos prantos comigo para fazer eco. Aí vem, quando tem a sala de espera, vem a mãe, o pai, a sogra, os irmãos e todo mundo chorando, eu falo, é golfeball que mexeu na internet. Então assim, não mexam na internet, isso não é nada. Eu falo, encare isso como uma pinta, não é nada mais do que isso. Tá certo, hoje nós conversamos com a doutora Lilian Lopes, que é diretora da EcoKid aqui de São Paulo e também responsável pelos serviços de ecocardiograma fetal da Beneficência Portuguesa e também do Hospital das Clínicas de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito da nossa convidada, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.ecokid.com.br. Doutora Lilian, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Todos que nos acompanharam, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Continue acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.